Presença do Deus vivo possa estar aí contigo em nome de Jesus. Vamos orar? Colocando esse culto diante de Deus. Culto de oração tem que ter oração, não é verdade? É noite de clamarmos. Se você puder parar o que você está fazendo aí agora e puder estar levando o seu coração diante do Senhor, se você puder colocar a tua mão no teu coração, se prostrar diante de Deus, se render diante do Senhor nessa noite. Doa esse tempo da tua vida para o Senhor. Fala: Senhor, eu vou dedicar esse tempo do meu dia para o Senhor, para ouvir a tua palavra, para adorar o teu nome, para poder ouvir a tua voz. Dedique esse tempo. Separe esse tempo, se você puder. Pare tudo o que você estiver fazendo para poder cultuar e adorar o nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus bondoso, Senhor, no teu nome, Deus, mais uma vez nós iniciamos, ó Deus, mais uma live, Senhor. Senhor, eu tenho certeza, Deus, que assim como tem sido todos os cultos aqui, Senhor, que essa noite não será diferente, Senhor. Tenho certeza, Deus, que mais uma vez a tua Shekinah, ó Deus, o teu poder, a tua unção, o teu Espírito Santo, Senhor, mais uma vez há de se manifestar, ó Deus, no meio do teu povo, Senhor. Tua palavra diz, ó Deus, que onde houver 2 ou 3 reunidos no teu nome, Deus, que ali o Senhor estaria presente, Senhor. Tenho certeza, Deus, que somos muito mais do que esse número neste momento, Senhor. Pai, muitas pessoas estão ligadas, ó Deus, através dessa live, ó Deus, e por isso nós cremos, ó Deus, na manifestação do teu poder. Cremos, ó Deus, no teu agir, Senhor. Cremos que o teu Espírito Santo se faz presente, ó Deus, não apenas aqui onde eu me reúno, ó Senhor, mas em cada lar, ó Deus, em cada casa, em cada carro, Senhor, em cada canto deste mundo, ó Deus, onde houver, ó Deus, uma vida, ó Deus, me ouvindo, ligado, ó Deus, nesse culto, Deus, eu tenho certeza de que o teu Espírito Santo se faz presente ao lado dessa pessoa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, prepara o nosso coração, ó Deus, prepara, Senhor, a nossa vida, Senhor, para ouvirmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja nessa noite, para o teu povo, Deus, que te chama pelo teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, prepara o nosso coração. Senhor, queremos ser ministrados pelo teu Espírito Santo nessa noite. Queremos ouvir a tua voz, queremos sentir o teu toque. Queremos, ó Deus, mais uma vez que os céus sejam abertos, ó Deus, sobre cada vida nessa noite. Que a tua unção, que o teu poder, ó Deus, seja derramado sobre cada vida nessa noite. Queremos declarar, ó Deus, nessa noite, a tua unção. Queremos declarar, ó Deus, que cada casa nessa noite é um altar de adoração ao teu nome, Senhor. Receba, Senhor, o nosso culto. Receba, Deus, a nossa adoração, ó Deus, que será prestada a ti nessa noite, em espírito e em verdade, Senhor. Nós oramos, ó Deus, na certeza de que o Senhor nos ouve e de que assim será feito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero já estar abrindo esse culto, meus queridos, com a palavra que se encontra registrada no livro do profeta Jeremias, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 33, versos 2 e 3. Assim, apenas uma palavra de introdução, não é a palavra principal dessa noite, mas já preparando o nosso coração, já liberando sobre a sua vida uma palavra profética. Jeremias capítulo 33, versos 2 e 3, assim nos diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as formas para estabelecer. Senhor é o seu nome, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Palavra de Deus para nós, nesse culto de oração, para nós clamarmos ao nome dele. Tem algumas outras traduções que dizem: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Culto de oração é a noite de clamarmos, meus queridos. É a noite que nós abrimos o nosso coração, rasgarmos o nosso coração diante do Senhor, colocar diante de Deus aquilo que está dentro de nós, as nossas preocupações, as nossas ansiedades.
E a palavra do Senhor nos dá liberdade para isso, onde o profeta diz, clama a mim. Deus falando através do profeta Jeremias, clama a mim e responder-te. Ou seja, se você clamar ao Senhor onde você se encontra agora, Deus vai te ouvir. Deus vai ouvir a tua oração, o teu clamor e vai anunciar para você coisas grandes, coisas firmes, ocultas que a gente não conhece. Mas Deus vai revelar a você. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Por isso, abra o teu coração. Se desconecte de todas as coisas que podem impedir você de ouvir a voz de Deus, para que o Espírito Santo do Senhor possa ter liberdade para poder falar o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? A mensagem principal que Deus colocou no meu coração nessa noite se encontra no livro de 1 Samuel. É o primeiro texto que nós vamos ler nessa noite, a primeira menção que nós vamos fazer. Eu dei um tema a essa mensagem, alinhando-se ao propósito de Deus. Alinhando-se ao propósito de Deus. Tenho certeza que Deus tem um propósito para a sua vida. E você precisa alinhar o seu propósito ao propósito de Deus para que tudo dê certo na tua vida. Quando você entender isso, que os nossos propósitos precisam estar alinhados com os propósitos de Deus, as coisas vão caminhar, vão fluir e Deus vai derramar as suas bênçãos sobre nós. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos alinhar o nosso propósito ao propósito de Deus, para que as coisas aconteçam em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 20. É um texto muito conhecido. Fala de Ana, é o primeiro texto que eu quero citar nessa noite. Amém? Você encontrou isso? Você está com sua Bíblia aberta aí? Se você não tiver com a sua Bíblia, não tem importância. Apenas ouça a mensagem do Senhor nessa noite em nome de Jesus. Se não diz a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está o teu coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após serem comida e bebida em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e das tuas servas não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouviam voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. E disse ela:
acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e se chegaram à sua casa, a Ramá. O Cana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Palavra de Deus ao nosso coração nessa noite, meu querido. Eu quero convidar você mais uma vez a gente parar e a orarmos ao Senhor, buscarmos a face de Deus e colocar a nossa vida diante do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar ao teu coração nessa noite e nós precisamos buscar a face do Senhor. Nos esvaziarmos de todas as coisas para que a gente possa ouvir a voz de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, Deus bondoso, Senhor, no teu nome mais uma vez nós queremos orar, Senhor, queremos buscar a tua face, Senhor. Queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, abra o nosso coração, Senhor. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento. Senhor, nós queremos e precisamos nessa noite ouvir a tua voz. Precisamos, Espírito Santo de Deus, ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, tira do nosso coração toda ansiedade. Tira de nós, ó Deus, todo impedimento. Tira de nós, Espírito Santo, tudo aquilo que possa tentar impedir, ó Deus, o teu povo de ouvir a tua voz. De sermos, ó Espírito Santo, de ministrados por ti, Senhor. Senhor, que todo impedimento, que toda barreira, que toda seta, que toda artimanha maligna, Senhor, possa cair por terra agora, pelo poder que há no sangue de Jesus, Pai. E que o teu povo nessa noite, Deus, tenha liberdade para ouvir a tua voz, para ser ministrado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que cada lar, ó Deus, que onde houver um filho teu ouvindo, Deus, essa ministração neste momento, Senhor, possa, Deus, sentir o teu toque, possa sentir a tua presença, possa ouvir, ó Deus, a ministração da tua palavra, Senhor, e que essa palavra, Deus, possa gerar vida onde há morte, possa gerar, ó Deus, alegria onde há tristeza, possa gerar, ó Deus, esperança, Deus, onde, ó Deus, a aflição tomou conta, Senhor. Em nome de Jesus, toma também a minha vida, Senhor. Que eu possa ser, ó Deus, um canal do teu fluir nessa noite, Pai. Um canal de bênção ao teu povo nessa noite. Para a glória do teu nome, Senhor, é que eu oro, na certeza de que o Senhor irá falar conosco nessa noite. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Queridos, como eu disse, eu dei um tema a essa mensagem, alinhando-se ao propósito de Deus. Como eu disse, queridos, eu creio que todas as coisas têm um propósito. Ainda que a gente pense que a nossa vida é uma obra do acaso, que todas as coisas acontecem por mera coincidência, tudo que acontece no mundo eu creio que acontece com um propósito definido, com um propósito pré-estabelecido por Deus. Você pode até pensar que você está ligadinho nessa live hoje, foi obra do acaso, mera coincidência, mas eu quero dizer para você que até mesmo você está assistindo essa live nessa noite é um propósito de Deus. Deus preparou todas as coisas para que nesse momento você pudesse estar ligadinho aqui conosco e ouvindo essa palavra, ouvindo essa ministração. Eu tenho certeza que o seu dia foi difícil, que muitas coisas aconteceram para que você não pudesse estar ligadinho neste momento conosco. Muitas lutas, muitas dificuldades. Eu tenho certeza que muitas coisas aconteceram para que você não pudesse assistir esse culto nessa noite. Mas glória a Deus por isso, que Deus é fiel, a sua fidelidade é extraordinária. E Deus fez com que você vencesse tudo que se levantou nessa noite sobre a sua vida, para que você pudesse nessa noite ouvir essa mensagem. Então eu creio que tudo tem um propósito. Tudo que aconteceu na sua vida nesse dia teve um propósito. O propósito de aproximar você de Deus, o propósito de tornar o teu coração quebrantado diante do Senhor, o propósito de tornar você mais sensível para poder ouvir essa ministração. Tudo tem um propósito, tudo. E às vezes os propósitos que Deus tem para a nossa vida, eles não se cumprem, porque nós não alinhamos o nosso propósito de vida com os propósitos que Deus tem para nós.
E como eu li o primeiro texto que fala sobre Ana, eu quero começar a falar um pouquinho sobre Ana. O texto de Ana é uma história muito conhecida. Tenho certeza que você já ouviu muitas pregações falando sobre Ana. Tenho certeza disso. Ana é uma mulher atribulada de espírito. Uma mulher que tinha uma tristeza muito profunda no seu coração. Uma mulher que enquanto ela buscava a sua realização, enquanto ela buscava algo para si, que eu creio que toda mulher tem pelo menos 2 sonhos. O primeiro sonho de se casar, e o segundo sonho de ser mãe, de ter o fruto do seu ventre em suas mãos, de ver o fruto do seu ventre sendo gerado, de ver aquilo que foi gerado no seu ventre ali concretizado. Creio que toda mulher tem esse sonho, pelo menos esses 2 sonhos, sem muitos outros. Mas eu quero falar aqui nessa noite pelo menos de 2. O primeiro de se casar e o segundo de ser mãe. Não era diferente com Ana. Ana tinha um desejo de ser casada, ela já havia se casado com Eucana. Mas o segundo desejo de Ana ainda não havia se realizado. Ela queria ser mãe. E o seu ventre, como nós lemos no texto, né, Ana era estéril. E isso gerava uma profunda tristeza no seu coração. Mas enquanto Ana, ela buscava realizar o seu sonho, o seu desejo, cumprir aqui o seu propósito, né, de gerar o fruto para poder apresentar ao seu marido, apresentar à sociedade. Enquanto Ana estava com o seu pensamento focado apenas no seu propósito, o texto diz para nós que esse sonho de Ana não se realizou. O propósito de Ana não foi concretizado. Enquanto ela não entendeu que ela precisava alinhar o seu propósito de vida com o propósito que Deus tinha para a vida dela, com o propósito que Deus tinha para a sua família. Eu quero dizer para você nessa noite que a sua vida é um propósito de Deus, que a sua família é um propósito de Deus, que Deus tem um propósito para todas as coisas. Para todas as coisas. Quando Ana entendeu isso, e ela então vai para o templo, ela vai se derramar diante do Senhor, ela rasga o seu coração diante do Senhor com tamanha intensidade. Diz o texto que nós lemos aqui que Ana chorou com tamanha intensidade que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Tamanha intensidade que era o seu choro, tamanha intensidade que era o clamor. Ana, quando ela se derrama diante do Senhor, ela rasga o seu coração. Ela queria muito aquele filho, ela precisava muito daquilo. Então ela rasga o seu coração diante do Senhor de tamanha intensidade que ela não se preocupa com quem está vendo, com quem está assistindo. Ela não se preocupa com o que as pessoas iriam dizer sobre aquilo. E ela se entrega totalmente àquele propósito. Ela se entrega totalmente diante do Senhor. E o sacerdote então ele libera uma palavra de repreensão sobre ela. Ele diz: aparta de ti esse vinho. E ela diz: não, meu Senhor, eu não bebi bebida forte. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Queridos, Ana se declara uma mulher atribulada, uma mulher sem paz, uma mulher que ela não cumpriu o seu propósito. Segundo ela diz, uma mulher atribulada, uma mulher que queria algo muito maior do que ela tinha, não apenas de se casar, mas ela buscava algo muito maior. De repente o que Ana buscava, de repente para você não é algo grande, não é, não, isso não é o meu propósito, mas de repente o seu propósito é outro. Para Ana era um filho, de repente o seu propósito é outro. De repente uma faculdade, de repente um bom emprego, quem sabe um casamento, eu não sei qual é o seu propósito, mas de repente o seu propósito não é o mesmo propósito de Ana, mas ainda assim é um propósito. Ah, pastor, mas o meu propósito está demorando. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite, inspirado nessa ministração, que quem sabe você precisa alinhar o seu propósito de vida com aquilo que Deus tem para a sua vida, para que os seus propósitos se unam aos propósitos de Deus, para que aquilo que Deus tem preparado para você aconteça. O texto diz que Ana, ela rasga o seu coração, e quando o sacerdote entende o que estava acontecendo ali, ele libera uma palavra de bênção sobre a vida de Ana e diz: vai-te em paz, e que o Senhor, que Deus te conceda a petição que você fizeste. Olha que coisa tremenda. E Ana recebe aquela bênção, ela diz: que seja feita segundo a tua vontade, que a tua serva ache mercê diante de ti. Ela recebe aquela palavra que o sacerdote libera sobre a sua vida. E o texto vai dizer para nós, caminhando,
que Ana vai para casa e o texto vai dizer para nós, meus queridos, que quando ela se levanta, que o seu semblante já não era mais o mesmo. Sabe por quê, meu querido? Ana, ela entendeu que o seu propósito precisava ser alinhado com o propósito do Senhor. Quando ela se derrama diante do Senhor, que o sacerdote libera aquela palavra sobre ela, ela entende isso. E ela fala para o Senhor, olha, ela diz num texto que nós lemos, ela diz, olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, um varão, e ela dá detalhe, ela diz, eu quero um filho, um varão. E ela diz, e ao Senhor eu devolverei. Queridos, Ana, ela se compromete com o Senhor de maneira total. Ana, ela se compromete em devolver ao Senhor e dar para Deus aquilo que nem tinha ainda. Algo que ela nem havia recebido nos seus braços ainda. Ela se compromete com o Senhor e diz, olha, se o Senhor me der, eu te devolvo. Se o Senhor me der, é teu, eu vou devolver ele para o Senhor, para ele te servir na tua casa, todos os dias da sua vida. Ana, meu querido, minha querida, ela se compromete ao Senhor numa profundidade incrível. Porque ela queria muito aquilo. Ela queria muito um filho. Ela queria muito que o seu propósito se cumprisse. Então ela se compromete com o Senhor. Se compromete e diz, Senhor, se o Senhor me der, eu te devolvo. Ana, meu querido, minha querida, quando ela diz isso, ela está alinhando o seu propósito ao propósito de Deus. Enquanto Ana queria um filho só para si, o seu ventre continuou estéril. Quando Ana, ela alinha o seu propósito com o propósito de Deus, Deus diz, opa, agora sim. Ela alinhou o propósito dela com o meu propósito. Quando Ana diz isso, ela entende que ela precisava alinhar o seu propósito. Deus libera a bênção sobre a vida de Ana. E o texto diz que quando Ana se levanta, o seu semblante já não era mais o mesmo. E ela vai para casa. E ela diz que o Senhor se lembrou dela. E ela então, ela se deita com seu marido, com Elcana. E o texto diz que no seu devido tempo, Ana concebeu. Ana gerou Samuel. Ana deu luz ao menino Samuel. Sabe por quê? Porque ela alinhou o propósito. E se eu tenho certeza que você sabe quem foi o filho de Ana. Ana gerou a Samuel. E Samuel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Foi Samuel que ungiu o rei Davi. Coisa tremenda. Um dos maiores reis de Israel foi ungido por Samuel, filho de Ana. Sabe por quê? Porque Ana alinhou o seu propósito com o propósito de Deus, meu querido. Deus já tinha tudo isso programado. O coração de Ana precisava estar ligado com o coração de Deus. O propósito de Ana precisava estar ligado com o propósito de Deus, para que Samuel viesse ao mundo e Samuel fosse gerado e viesse a esse mundo para poder ungir o rei Davi. Olha que coisa tremenda, meu querido. Mas primeiro ela precisou alinhar o seu propósito ao propósito de Deus. Alinhe o seu propósito com o propósito de Deus. Busca o Senhor. Senhor, qual é o seu propósito para a minha vida, Senhor? O que, Deus, que o Senhor tem preparado para a minha vida? Qual é o ministério que o Senhor tem preparado para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, esse é o meu propósito, Senhor, mas eu quero realizar também o teu propósito, Senhor. Por isso, Deus, una o meu propósito ao teu propósito, Senhor, para que tudo aconteça na mais bela harmonia, Senhor. Quando você fizer como Ana fez, unir o seu propósito com o propósito de Deus, as coisas vão acontecer, eu tenho certeza disso. O segundo texto que eu quero fazer menção nessa noite é do apóstolo Paulo, que o propósito de Paulo é unido ao propósito de Deus. Você conhece a história do apóstolo Paulo? Paulo foi um grande perseguidor do evangelho, foi um grande perseguidor dos cristãos. Paulo, ele mandava prender, ele mandava açoitar. Paulo sentia prazer naquilo, em fazer aquilo, em perseguir os cristãos, em perseguir a igreja do Senhor. No seu coração, segundo o seu entendimento, ele fazia o que era correto. Segundo o seu entendimento, ele fazia aquilo que estava no coração de Deus. Segundo o seu entendimento, ele fazia aquilo que agradava ao Senhor. Até que o propósito do apóstolo Paulo é unido ao propósito de Deus. E a história vai dizer para nós que, de repente, o apóstolo Paulo vai caminhando até que, de repente, uma luz brilha diante do apóstolo Paulo. E ele ouve uma voz dizer, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, né? Por que me persegues? Ele ouve a voz do Senhor.
Deus então, ele chama o apóstolo Paulo, Deus une o propósito de Paulo, que era esse amor que Paulo tinha pela palavra, pela mensagem, ainda que praticando de forma errada, né? Deus chama o apóstolo Paulo e fala: Paulo, eu tenho um projeto para você, Paulo. E Deus então, ele coloca esse projeto diante de Paulo. Ele une os dois propósitos. O propósito do apóstolo Paulo de fazer a missão com aquilo que Deus tinha para que Paulo fizesse de verdade. E hoje eu tenho certeza que você sabe dessa mensagem. O apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários, um dos maiores pregadores do evangelho, um homem que mesmo depois de morto, a sua mensagem continua a falar aos nossos corações. Um homem que tem... Hoje, grande parte das pregações, dos pregadores, citam esse homem, o apóstolo Paulo, em suas mensagens, porque marcou a história, porque marcou o tempo através da sua mensagem, porque ele uniu o seu propósito ao propósito de Deus. Ele fazia da maneira errada, e Deus chama ele para fazer da maneira correta. Segundo, não a maneira que Paulo achava que estava certo, mas segundo aquilo que Deus tinha para que fosse feito. Une o propósito. E o terceiro e último personagem bíblico que eu quero citar para você nessa noite é Zacarias. Zacarias é um autor que não é muito citado na Bíblia, um personagem que não é muito citado. Zacarias, esposo de Isabel. O texto vai dizer para nós também que Isabel era estéril. E que Zacarias e sua esposa, eles já eram avançados em idades. Creio que aquele sonho que estava no coração de Isabel de ser mãe, de Zacarias de ser pai, aquele desejo maior, já devia ter caído no esquecimento. Vamos esquecer isso, deixa isso para lá, isso não vai acontecer mais. Sabe por quê? Já passou o tempo, já estamos avançados em idade, isso não vai acontecer. Mas o texto vai dizer para nós que o Senhor enviou um anjo a falar com Zacarias. Queridos, quando Deus tem um propósito para se cumprir na nossa vida, na minha, na tua vida, meu querido, Deus move o céu, Deus move terra, Deus faz o impossível acontecer para que o propósito dele se cumpra na nossa vida, na nossa história, na nossa família. O texto vai dizer, a história vai dizer para nós que Zacarias riu, porque ele não acreditou, falou: não é possível, eu já sou avançado em idade, a minha esposa também, isso não vai acontecer. E a história diz que só porque Zacarias riu, ele duvidou no seu coração, ele ficou mudo, ficou sem falar, até que o menino nascesse, porque ele duvidou da palavra do anjo. Através de Zacarias e Isabel, nasceu, sabe quem? João Batista. Você sabe quem foi João Batista? Aquele que veio para preparar o caminho do Salvador. Aquele que veio para poder preparar o caminho de Jesus. Aquele que veio para poder preparar o caminho do libertador. Meu querido, minha querida, João Batista não foi qualquer um, foi aquele que veio preparar o caminho de Jesus. Aquele que veio para poder preparar todas as coisas, para quando Jesus chegasse, o povo estivesse preparado. Tudo certinho, tudo pronto. E João Batista, ele clamava no deserto, clamando o povo, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a se consertar, dizendo: olha, vai vir alguém aí maior do que eu, alguém que eu não sou nem digno de amarrar as suas sandálias. João Batista veio com um propósito. Nasceu de uma mulher estéril. Samuel nasceu de uma mulher estéril. Mas sabe por que nasceu? Porque veio com um propósito. Sabe por que nasceu? Porque tinha uma missão. Porque Deus tinha algo a realizar. Deus realizou o milagre na vida de Ana. Deus realizou o milagre na vida do apóstolo Paulo. Deus realizou o milagre na vida de Isabel e de Zacarias. Eu quero dizer para você nessa noite, inspirado pelo Espírito Santo, que o mesmo Deus que realizou o milagre, o sobrenatural na vida do apóstolo Paulo, que o mesmo Deus que realizou o sobrenatural na vida de Ana, que o mesmo Deus que realizou o sobrenatural na vida de Zacarias e de Isabel, é o mesmo Deus que continua a realizar milagres hoje.
Ele não muda, segundo a sua palavra, ele não muda. Ele é o mesmo ontem e hoje, será eternamente o mesmo. O Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas. Aquele que tudo pode. Aquele que quando abre uma porta não tem quem pode fechar. E aquele que quando fecha uma porta não há quem possa abrir. Aquele que traz à existência, meu querido, coisas que ainda nem existem, para poder cumprir o seu propósito na vida de um filho, de uma filha sua. Por isso, se você nessa noite tem deixado que os propósitos de Deus caiam no esquecimento na tua vida, se de repente tem situações na sua vida que você nem consegue sonhar mais, eu quero dizer para você uma coisa: olha, alinhe o seu propósito ao propósito de Deus. Fala: Senhor, eu quero unir o meu propósito com os teus propósitos. Eu quero que a minha vida seja direcionada por ti, Senhor. Eu quero que os meus caminhos sejam os teus caminhos. Eu quero que os meus sonhos sejam os teus sonhos. Eu quero que os meus projetos sejam os teus projetos. Eu quero que a minha maneira de pensar, de sentir, de agir seja a tua, Senhor. Faça isso. Alinhe todas as coisas com aquilo que Deus tem para você, para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, principalmente, meu querido. Nesse tempo difícil que estamos vivendo agora, alinhe o seu propósito com os propósitos de Deus. Fala: Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero viver o mesmo sobrenatural que Paulo, que Ana, que Zacarias, que Isabel viveu. Eu também quero viver isso, Senhor. Meu querido, o Senhor nos chama para viver algo novo com Ele. Eu já disse isso aqui em outras lives. Olha, contar bênçãos é muito bom. Contar testemunhos que ouvimos é muito bom, que presenciamos, é extraordinário. Porém, melhor do que isso é você viver um novo tempo, uma nova história com Deus. Você viver o sobrenatural com Deus. Você contar a sua própria história. Você contar o seu milagre, aquilo que Deus fez na sua vida, na sua família. É chegado o tempo, meu querido. É chegado o tempo de mergulharmos nos rios de Deus, de confiar totalmente no Senhor, de entregarmos ao Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações, e falar: Senhor, os meus pés estão na terra, mas os meus olhos estão no céu. Os meus pés estão na terra, mas os meus olhos estão no céu. Fixos em Deus. Não olhando para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas olhando para frente sempre, para o autor e consumador da nossa fé. Crendo no nosso coração de que aquele que fez a promessa, de que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir a sua palavra em Cristo Jesus. Ele é fiel. A sua fidelidade é grande. Basta apenas que você creia. Basta apenas que você confie no Deus que pode todas as coisas. Se Deus se levantar, meu querido, do seu trono e estender as suas mãos em direção a você, eu quero dizer para você nessa noite: olha, não tem nada que possa se levantar contra a sua vida, porque Deus é maior do que todas as coisas neste mundo. Deus é maior que todas as coisas. Não tem inferno, não tem diabo, não tem tribulação, não tem nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Porque agindo Deus, quem impedirá? Fala a sua palavra para nós. Palavra de Deus ao teu coração nessa noite. Você que de repente nessa noite está sem saber o que fazer. Você que de repente nessa noite recebeu uma mensagem que deixou você o coração pesaroso. Você que de repente nessa noite precisa tomar alguma decisão, precisa ouvir a voz de Deus, precisa de uma resposta, precisa de que algo aconteça na sua vida, eu quero dizer para você nessa noite: alinhe seu propósito com o propósito de Deus. Coloque sua vida diante dele. Hoje é noite de oração, é noite de clamarmos ao Senhor, de colocarmos a nossa vida diante do Senhor, de falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Assim como Ana fez. Ana rasgou seu coração diante do Senhor. Ela não se preocupou com o que as pessoas iam falar. Ela não se preocupou com o que o sacerdote ia dizer para ela. Mas ela se entregou totalmente diante do Senhor. Se entregou de tal maneira
Que diz o texto que o sacerdote achou até que ela estava embriagada. Mas ela diz, não estou embriagada. Eu estou rasgando o meu coração diante do Senhor. Eu sou uma mulher tribulada. Eu preciso de que Deus olhe para mim. Eu preciso de que Deus escute a minha oração. Eu preciso de que Deus escute o meu clamor. Eu preciso, ela estava dizendo por isso para o sacerdote, eu preciso chamar a atenção do meu Deus com o meu coração. Eu preciso tocar no seu coração. Eu preciso entrar no Santo dos Santos. Eu preciso entrar naquele lugar de intimidade com Ele. E só existe uma maneira de entrar nesse lugar de intimidade com o meu Deus. É me prostrando diante dEle. É rasgando o meu coração. É me derramando diante dele. E ela fez isso. E Deus ouviu sua voz. Deus ouviu o seu choro. O texto diz que Ana concebeu. O texto diz que o apóstolo Paulo foi alcançado no caminho. Uma luz brilhou diante dele. O texto diz que Isabel deu luz a João Batista. O anjo visitou Zacarias. Tudo isso para que os propósitos de Deus fossem cumpridos na vida dessas pessoas. Não vai ser diferente com você. O mesmo amor que Deus tinha por Paulo, por Zacarias, por Ana, Deus tem por você também. Você é a menina dos olhos de Deus. Ele te ama. É teu Pai. Ele te chama nessa noite. Você que está afastado, volte para os caminhos do Pai. Você que por algum motivo, alguma razão, alguma circunstância da vida que aconteceu, volte. Volte para perto do Senhor. Não se importe com o que as pessoas vão pensar, ou vão falar, ou vão achar. Faça como Ana, se entregue totalmente na presença do Senhor. Fala, Senhor, eu quero. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Você que já se entregou diante do Senhor, mas que não está vivendo um bom momento, renove a sua fé nessa noite. Creia no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas. Creia que assim como Deus enviou um anjo para poder falar com Zacarias, Ele pode enviar um anjo para trabalhar ao teu favor nessa